Nossa aula de hoje é para poder falar um pouquinho como o cérebro aprende. Eu tenho recebido muitas perguntas em relação a isso, né? Principalmente de pais, professores. Então a gente vai fazer essa correlação um pouco aí entre Montessori, neurociência e assim vamos seguindo. Então nós temos, para esse cérebro aprender, nós precisamos de estímulos, né? Tá aqui no quadro, repetição e memória. Então, como que a criança aprende, né? Lá de 0 a 3 anos, principalmente, ela aprende através dos sentidos. Então, utilizando os sentidos, essa criança ela vai absorver a aprendizagem. Então, preciso de um estímulo, seja um estímulo tátil, um estímulo visual, auditivo, né? Então, essa criança recebeu o estímulo, só que não para por aí. Eu preciso da repetição, tá? E assim, dessa forma, vamos chegar à construção da memória dessa aprendizagem, concluir essa aprendizagem. A criança, ela tá ali insegura, ainda com 1 ano e pouco, por volta de seus 12 meses aí, e aí ela dá o primeiro passo, ela cai, tenta de novo e cai. O cérebro ele vai pedindo mais estímulos, tenta de novo, tenta de novo. E dessa forma, com essa repetição, a memorização dos movimentos vai acontecendo até que essa criança aprenda de fato a andar. Então a gente vê aqui que aprendizagem e memória tem uma relação, né? Uma relação bem fixa. Por quê? Quando a gente fala de memória, gente, é o armazenamento das experiências. A criança ela tem aquelas experiências de vida, então ela está tendo uma aprendizagem através daquelas experiências sensoriais e isso está indo para a memória dela, certo? 90% de tudo que a criança vai aprender na vida inteira, ela aprende até os seus 6 anos. É exatamente isso, tá? Porque quando a gente fala de aprendizagem, a gente também está falando aí de educação emocional, né? A gente está falando aí de cognição, a gente está falando de habilidades de vida. Então, 90% daquilo que a criança, o indivíduo vai aprender durante a vida inteira, a base está de 0 a 6 anos. Por isso que Mas, Letícia, qual a melhor maneira de ensinar as crianças? Bom, gente, a melhor maneira de ensinar as crianças é com o básico. A gente não precisa de muita coisa para ensinar as crianças, não, tá? Então, a gente utiliza o básico, anota aí, ó. A gente precisa do básico, diminuir ritmo, né? Nada de super estímulo. E quando eu falo de ritmo, eu diminuo o ritmo de vida um pouco, tá? A gente precisa, ó, dar aquela acalmada para a criança conseguir fazer associação, tá? Das coisas, processamento, e aí sim, de fato, concretizar a aprendizagem. Então, a gente precisa do básico, diminuição de ritmo e preparar um ambiente. Ah, como assim preparar um ambiente? Isso mesmo, né? A gente fala de ambiente adaptado, né? A gente ali, enquanto é só casal, enfim, enquanto antes de ter o filho, né? Se tem uma forma de casa, né? Ali, essas coisas, tudo é voltado para o adulto. A partir do momento que a gente recebe uma criança em casa, essa casa precisa estar adaptada para a criança. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Bom, gente, a neurociência ela nos traz, né, que 50% do que a criança aprende, de fato, que forma essa criança, né, no seu cognitivo, no seu intelectual, né, tem também essa carga genética dos pais, 50%. Mas os outros 50% são dos estímulos externos, estímulos adequados, certo? Lá na década de 70, por volta da década de 70, teve um experimento com ratos, tá? Para poder trabalhar essa questão aí do desenvolvimento da memória, da aprendizagem. Então, eram 2 ratinhos na primeira casinha, né? O que ofereceram para esse rato número 1? Água, comida e mais nada. Aquela casa pura, tá? Esse ratinho, ele desenvolveu um comportamento depressivo, tá? E não teve um desenvolvimento cerebral, um desenvolvimento cognitivo, tá? A casinha 2, esse segundo ratinho, ele recebia água, alimentação e tinha toda uma casinha voltada para atividades psicomotoras, atividades que desenvolviam, né, esse ratinho. Que foi observado uma estrutura cerebral muito melhor, né, muito avançada, né, um cognitivo ali bem desenvolvido. Então, você imagina, se esse experimento, né, pode nos mostrar isso em relação à memória, né, a aprendizagem dos ratinhos, vocês imaginam como que não é com o ser humano, né? Então, gente,
Então a gente precisa de quê? Estímulos adequados, tá? A gente não basta ir ali na internet, ai que legal, vou estimular o meu filho, tá? A aprendizagem é um campo de estudo, tá bom? Então a gente precisa saber o que de fato utilizar com cada criança, com cada fase, certo? Então, gente, se vocês olharem no meu Instagram, @LeticiaOliveiraRJ, vocês vão ver, né, que, como eu falei lá no começo, né, o que a gente precisa para trabalhar com as crianças, o básico. O que eu utilizei com meu filho, principalmente até hoje, mas assim, principalmente até 1 ano de idade, até os 12 meses dele. Ele ganhou muitos brinquedos, né? A gente comprou pouca coisa para ele, mas foi o que ele ganhou, né? Então, o que a gente utilizava sempre, o que eu sempre utilizei nesse desenvolvimento da aprendizagem dele? A gente compra ovos, tal, lata de alguma coisa, né? Que dê para utilizar. Então, eu utilizava sempre esses materiais que iam pro lixo, né? Caixa de papelão. Então, nunca precisamos investir aqui em casa em brinquedos caros. Porque o que a criança precisa para o seu desenvolvimento pleno está dentro de casa, né? Então você brinca com gelatina, com massinha caseira, você vai ali e faz com seu filho. Gente, não existe nada mais educativo, né? Mais intenso para o desenvolvimento cerebral da criança, principalmente, do que levá-la para a cozinha. Então, nos destaques, você vai encontrar o meu filho brincando com folha, com talheres, com panela, né? Tudo que tem dentro de casa. É muito legal, né? E uma outra coisa que eu sempre falo que para o desenvolvimento da aprendizagem é necessário é dizer eu te amo todos os dias para o meu filho, né? Para o seu filho. Ah, Letícia, mas o que tem a ver isso com a aprendizagem? Tudo! Porque a gente está trabalhando o sistema límbico, que é o sistema, né, das emoções, lá. A gente está trabalhando o sistema emocional. Mas o meu filho sabe que eu o amo, tá? Mas ele precisa se sentir amado, ele precisa ouvir isso, tá? É bem diferente da gente amar e do que de fato a criança se sentir amado, tá bom? Acolhido, abraçado, isso faz muita diferença para a aprendizagem. Você prepara o seu filho para quê? Vivemos em uma sociedade que quando se une mães e outras pessoas em volta e o assunto é desenvolvimento infantil, né? Muito se pergunta, seu filho já desfraudou? Seu filho já sabe contar de 1 a 10? Às vezes a criança só tem 2 anos e meio, 3 anos. Então eu digo para você, mãe, a sua preocupação, o seu foco educacional deve ser a autonomia do seu filho. Isso são conceitos montessorianos. Vou compartilhar aqui sobre Einstein. Einstein só aprendeu a ler por volta dos seus 9 anos. Ele tinha dislexia. E quando a escola recusou Einstein, o que a sua mãe fez com ele? O abraçou e o amou e disse para ele que ele conseguiria, sim, aprender a ler, a se tornar alguém um dia, né, uma profissão, enfim. Ela deu apoio emocional. Na primeira infância, somos convidados ao desenvolvimento emocional da criança. O restante vem aos poucos. Recebo muitas queixas em relação à criatividade, né? Queixa dos pais. Mas uma coisa eu falo aqui pra vocês, ninguém é criativo em frente à TV. Mas se a gente colocar potes, papelão para uma criança pequena de 3 anos, ela vai ser super criativa. Se a gente colocar Lego, atividades desafiadoras, que vai trabalhar as funções executivas, essa criança vai desenvolver a criatividade também. Montessori, gente, ela diz sobre a criança de 0 a 3 anos, né? Que a criança, são mentes absorventes, né? E é verdade isso. Então, quando a gente fala sobre Montessori e neurociência, a gente está falando aí da simplicidade, do básico, né? Que para educar, a gente só precisa utilizar o básico. Então, vamos lá. Então, a gente foca muito nesse ensino emocional, né, gente? Vamos lá falar da criança de 0 a 6 meses. Se vende muitas coisas para os bebês para colocar no berço, né? E móveis coloridos de plástico, e a criança não precisa disso. De 0 a 6 meses, a visão da criança ali do bebê é turva, né? Então ela vê preto e branco. Então nós utilizamos, eu indico, eu oriento sempre, desde que eu tive meu filho, para utilizar o móvel preto e branco, né? E onde eu compro, Letícia, esses móveis? Bom, faça, é simples fazer, você consegue na internet, né? Eu já fiz workshop ensinando as mães a fazerem, isso sim é eficiente. Então a gente precisa entender o desenvolvimento infantil de forma bem específica para auxiliar a criança. Em 1 minuto, a criança ela tem cerca de 250 sinapses.
ela consegue focar em tudo. Eu aqui tô focada em quê? Né? No meu rascunho que eu fiz aqui para não me perder e na câmera, porque eu estou falando aqui com vocês. Mas a criança pequena, ela presta atenção em tudo. Ela tá brincando ali, prestando atenção no pai, na mãe, no pássaro que tá cantando. É a habilidade cerebral, tá? De um cérebro ali absorvente. Então, voltando, o que uma criança pequena precisa é de rotina para ter esse desenvolvimento cerebral aí sadio, tá, gente? Vou compartilhar algo aqui que Montessori, ela sempre falou, né, voltado para a educação, né, de pais. Ela disse que essa educação aí, que os pais exercem em casa, ela tem aqui, ó, 3 vertentes, 3 definições, né? Que esse pai, ele é professor santo, né? Professor, santo e cientista. O professor é aquele que ensina, que guia. O santo é aquele que se coloca no lugar do outro, tem empatia, acolhimento, né? E cientista é aquele que observa. Então, na nossa maternidade, na nossa paternidade, né, nessa história de vida familiar, de desenvolvimento infantil, nós somos convidados, nós pais somos convidados a sermos professores, a guiarmos os nossos filhos, né, a ensinar para a vida, né? Vocês para a vida. Nós somos convidados a sermos santos, a termos empatia, nos colocar no lugar dos nossos filhos, da criança, né? E também, em alguns momentos, somos chamados a sermos cientistas, a observar. Né? A gente percebeu aquele momento de explosão. Né? A gente não deve tratar ali a birra, né? Chamada socialmente como birra, que é uma imaturidade neurológica. Então, a criança ela está ali mostrando que ela tem necessidade de alguma coisa. Então, quando eu encaro aquilo ali, dando palmada, né? Ignorando a criança, eu estou deixando de fazer essas 3 vertentes aqui, essas 3 definições que Montessori nos convida, né, a realizar no nosso ensinar para as crianças, né? Então, eu preciso, após acolher a criança, conversar com ela, fazer ela refletir sobre aquilo assim, né? Dentro da linguagem da criança, né? Essa reflexão vai ser de acordo com a idade da criança. Então, você vai narrando aquilo que você está fazendo no momento do banho, né? O momento de uma atividade, e dessa forma a criança vai desenvolvendo a atenção plena, certo? Também é algo que os pais me trazem muito. Como diminuir o tempo de tela, né, para o meu filho? Crie espaços infantis, espaços de aprendizagem dentro da sua casa. Você tem sua mesa aí de trabalho, porque muitos pais ainda continuam aí no home office. Então, você pode também disponibilizar uma mesinha para o seu filho. Enquanto você está ali trabalhando, você dá uma atividade para ele, de desenhar, enfim. Ele quer participar, só que ele vai participar no material dele. Você pode disponibilizar um armário baixo, que o seu filho possa ter acesso às caixinhas, né? Enfim, para lápis, canetinha, brinquedos, de forma que ele possa ter essa autonomia de ali escolher o brinquedo que ele quer, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui de um exemplo de como a gente é esse pai santo, né? Da empatia, do acolhimento. Você está ali fazendo alguma coisa, precisa? Comida, não sei, alguma outra atividade dentro da sua casa, e seu filho está ali brincando, daqui a pouco ele começa a jogar tudo no chão, né? Aborrecido. E aí você fala, ai, que legal, você quer jogar bola? Né? Alguma expressão assim, mais ou menos. Vamos jogar bola? Vamos pegar ali a bola então, porque você quer jogar, né? E aí desvia já a atenção daquele momento, porque a criança está extravasando, ainda mais na primeira infância, essas emoções que estão em desenvolvimento ainda. Então a gente precisa, então você não vai brigar com a criança, porque normalmente a gente, né, também dá aquele aborrecimento, né? E você tá jogando as coisas, recolhe isso, vai quebrar, para com isso. Então a gente vai conseguindo também focar no nosso comportamento, essa mudança de comportamento, e focar na criança, que são as necessidades. Esses picos aí, né, de alteração assim, de comportamentos, é uma necessidade que a criança está tendo, que não está sabendo se comunicar. Vou falar aqui um pouquinho sobre cérebro primitivo, tá? Fica aqui nessa área de trás da cabeça. Então, o que eu quero? Como que eu quero meu filho daqui a alguns anos? Como que eu quero esse desenvolvimento? Como eu quero gerar? Que tipo de conexão que eu quero gerar com meu filho? E aí você tem 2 filhos, e aí o mais novo bate no mais velho, ou vice-versa. E aí você vai falar, não pode bater no seu irmão. Aí vai pá, pá, pá. E aí bate. Como que eu posso ensinar uma criança que ela não pode bater se eu estou batendo? Isso não é ensinamento. Então a gente já elimina isso aí da nossa rotina. Então a criança ela pode ter 2 comportamentos, né? Ou ela vai lutar, ou ela vai fugir. Então vamos lá aqui, ó. A criança que luta, que vai responder o pai, a mãe, ficar brava, bater o pezinho,
né, ela tem uma tendência de manter isso lá na adolescência, então se tornar um adulto que vai debater com os pais, sempre de frente, né? Então ela vai sempre brigar. Essa criança que foge, né, que fica calada, tristinha, isso é muito ruim, porque a tendência dela é de não falar sobre os sentimentos. Então eu preciso buscar um equilíbrio nesse desenvolvimento infantil aí, nessa educação que eu estou proporcionando para os meus filhos, tá? Então eu não quero focar aqui, gente, nesse cérebro primitivo. Eu quero focar aqui na parte frontal, que é o desenvolvimento do raciocínio, né? Então eu quero isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou acolher, eu vou conversar e vou perguntar pro meu filho aí, dependendo da idade que ele tem, né? Ou vou mostrar desenhos e vou conversar. Olha, você ficou aborrecido com seu irmão, né? Mas bater não é legal. O que nós podemos fazer se essa situação acontecer novamente? Então inclui a criança, né, para que ela decida, e você vai mostrando, porque através do seu comportamento, da sua forma empática, desse pai santo aí, você vai estar mostrando para a criança como proceder. A criança aprende pela observação, por exemplo, e não por aquilo que a gente fala somente, né? Então seja o exemplo, porque é muito mais fácil a gente ser arrastado por uma mudança de comportamento através daquilo que a gente vê do que aquilo que a gente... Uma das coisas que os pais também falam muito pra mim é que tem dificuldade que a criança mantenha atenção. Então, como a gente exerce aí essa atividade de atenção plena, que a gente aprende na meditação, por exemplo, aí com as crianças, né? As crianças bem pequenas. A gente consegue atrair essa atenção plena no total aí, né? Quando a gente começa a envolver a criança num todo, uma atividade, o banho, por exemplo. Filho, eu vou te pegar agora pra mamãe te dar um banho. Então, nesse momento, eu vou tirar sua camisa, sua blusa, me ajuda aqui a mamãe. Vai passar pelo braço direito, pelo braço esquerdo.